Volume incorreto de lubrificante. Volume incorreto de lubrificante. O que é um volume incorreto de lubrificante? Isso é simples de entender, né? Todo mundo entende isso aqui. É simplesmente eu colocar mais lubrificante do que o necessário. Por qual que é o problema de nós colocarmos mais lubrificante que o necessário? Primeira coisa, quanto mais lubrificante, principalmente graxa, você adicione um rolamento e um componente qualquer que esteja em movimento, a partir do momento que o corpo está em movimento, ele gera calor, ok? Nossa, a gente andar gera calor, se a gente correr gera mais calor. Então, quanto mais lubrificante, maior o volume de graxa aplicado, maior o aquecimento gerado, menor vai ser a troca de calor. E quando a gente fala em lubrificação, cara, entenda que saiu da temperatura ambiente, quanto mais quente, pior é o lubrificante, tá? Quanto mais vai aquecendo, 60, 70, 80, quanto mais quente pior para o lubrificante. Se é ruim para o lubrificante, é ruim para a máquina, tá bom? Então, volume incorreto, seja para mais ou seja para menos. Às vezes você está aplicando o volume incorreto para menos também. Então, você não vai conseguir ter um filme de lubrificante perfeito, você não vai estar conseguindo separar as duas superfícies que estão em movimento relativo por um filme lubrificante. Você vai ter atrito, né? E o atrito entre essas partes metálicas vai gerar mais desgaste, vai gerar calor, tá bom? O pessoal até comentou de atrito fluido, isso mesmo, principalmente em óleo. Se você tem óleo com viscosidade acima do determinado, né? Ou viscosidade também acima na graxa, né? A graxa, nós vamos falar um pouquinho de composição mais na frente, você tem o atrito fluido também, tá? Então, eu ouvi falar na live lá que a viscosidade ela é diretamente ligada à carga, então eu vou pôr só lubrificante com viscosidade alta. Não é assim. Você tem um atrito fluido que também vai ser uma energia perdida para o lubrificante se movimentar, as moléculas do lubrificante se movimentar, e essa energia ela não é perdida, ela é convertida. Então ela é convertida em quê? Em calor. Não cumprimento do plano de lubrificação. Isso aqui é comum, tá? Não é normal. Entenda quando eu falo comum, eu não estou falando que é normal, estou falando que é comum, que a gente consegue observar nas nossas andanças por aí. Tem lugares que nem tem o plano de lubrificação, mas tem lugares que tem o plano, não estou entrando em mérito se é bom ou ruim, se o plano está certo ou não está, mas não cumpre. Se você não cumpre o ruim, você não vai cumprir o bom também, tá? Periodicidades incorretas. Aí a gente já entra mais na qualidade do plano. Às vezes eu tenho um plano de lubrificação, mas me dá periodicidades incorretas. As periodicidades incorretas, Renato, o que acontece se eu não estou lubrificando a periodicidade correta? Duas situações. Ou você está lubrificando em excesso ou está faltando lubrificante. Então, você vai ocasionar ou superaquecimento ou você vai ocasionar lubrificação ineficiente. E o excesso não é só superaquecimento, né? Você tem um excesso de gasto. A bomba de lubrificação ela pode chegar, aí, por exemplo, a 150 bar de pressão. Então, imagina você aplicando lubrificante 150 bar, se ele não romper uma vedação, né, talvez não danificar uma vedação, ele vai o quê? Alterar também na folga do rolamento. Você vai gerar um esforço maior nos elementos do rolamento. E aí vai aquecer. Aquecendo a sua folga do rolamento também ocorre uma dilatação. Então, vai influenciando ali, é um efeito cascata realmente, né? Dominó, um vai batendo no outro e vai piorando as condições, tá bom? Outra coisa, lubrificante incorreto. Quando a gente fala lubrificante incorreto, o lubrificante incorreto, tem gente que fala assim, o importante é ter o lubrificante. Uma das coisas que é complicada da lubrificação é isso, que às vezes o cara fala assim, não, pode pôr esse óleo que vai rodar. Cara, vai rodar. Põe essa graxa aí, o pessoal falou que ela não é boa, mas pode pôr que vai rodar. Vai rodar, cara, vai operar. Seu equipamento não vai quebrar na hora que... Mas quando a gente fala em lubrificação, já foi essa época que era o conceito de lubrificação, era bater graxa e você não tinha preocupação com a vida útil do ativo. Agora não. Agora, quando a gente fala em lubrificação, a lubrificação talvez seja a disciplina que mais se importa com a vida útil do ativo. Então, o pessoal acha que qualquer lubrificante funciona, qualquer lubrificante vai rodar, mas não preocupa qual que é a vida útil estimada desse rolamento. Quanto tempo ele deveria operar? Nós estamos chegando nisso ou não? Gestor de manutenção. Gestor de manutenção me fala o seguinte, gestor, você está trocando rolamento a mais do que deveria? Não sei, eu só sei que o meu custo está estourando. Eu sei que o meu custo não estou dando conta de controlar. Mas e aí? Nós vamos ficar só trocando ou nós vamos preocupar com o rolamento? Olha, a vida útil estimada é essa, cara, nós estamos trocando com metade. O que está acontecendo? Então, temos que pensar fora da caixinha e sair da zona de conforto. E outros erros. Manuseio e armazenamento incorreto de
lubrificante. Não estou falando do rolamento aqui. Estou falando do manuseio e armazenamento incorreto do lubrificante.